Você sente alguma dificuldade na hora em que vai começar a escrever um texto? Você é daquelas pessoas que já sai escrevendo ou você demora um tempo para saber o que vai escrever? Você sente uma espécie de angústia quando vai escrever um texto? E você sabia que grandes escritores consideram a escrita uma das mais difíceis atividades humanas? Afinal, você acha que escrever é uma tarefa fácil ou difícil? Olá, gente, aqui é o professor Sena e hoje nós vamos falar das etapas de elaboração do texto. Mas antes, pergunto a todos, senhores, como vamos? Espero que bem, com a graça de Deus. A argumentação se baseia no aproveitamento de ideias com o intuito de convencer e persuadir. E é por isso que não é tão simples assim fazer o texto argumentativo. Falta a ele certa concretude, porque lidamos no campo das ideias. Devido a essa abstração e por estarmos trabalhando nesse campo das ideias, quando argumentamos, ativamos várias funções diferentes do nosso cérebro. Cada uma dessas funções cognitivas, cognição está ligado a conhecimento, gerar, produzir conhecimento. Esses processos nós podemos separar em etapas, são as etapas de elaboração do texto. A primeira etapa de elaboração do texto é um processo mental. Quando estamos diante de um tema, nós temos que nos posicionar, e esse posicionamento nos provoca uma certa angústia. Essa angústia, que alguns chamam de angústia criativa, ela é extremamente natural e ela só vai passar quando nós definirmos a nossa tese. A técnica de se usar perguntas com o tema para mentalmente chegar a uma tese é extremamente eficiente para superar essa etapa. Enfim, apenas quando formulamos uma tese é que nós passamos por essa primeira etapa, a etapa mental. A segunda etapa de elaboração do texto é um processo organizacional, ou lógico, se você preferir. É o momento em que nós vamos selecionar e ordenar as ideias que irão pertencer e preencher o texto. Esse processo é o que nós chamamos de planejamento textual, que é fundamental para que se faça uma argumentação eficiente. A terceira etapa de elaboração do texto é um processo expressional. É a escrita propriamente dita. É o momento em que nós vamos expressar, escrever as ideias que nós já tivemos e organizamos nos processos anteriores. Nessa etapa, são importantes todas as questões formais. A correção gramatical, a pontuação, a acentuação, bem como as estruturas sintáticas, ou seja, tudo aquilo que envolve a forma, a linguagem, para expressar o texto. Por fim, a quarta, mas não menos importante, etapa de elaboração do texto é um processo revisional, uma etapa crítica, quando nós fazemos a revisão apurada do texto que nós escrevemos. Olha, um texto não pode apresentar nenhum erro que o próprio autor tenha condições de corrigir. Não faz sentido realmente que um texto que você produziu tenha erros que você mesmo poderia ter corrigido, certo? Pois bem, gente, para fixar melhor isso tudo que eu falei, vamos dar uma olhada nos nossos slides. Então, são as etapas de elaboração do texto, claro, na redação argumentativa, né? Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que a argumentação se baseia no aproveitamento das ideias que, associadas à maneira de construir o texto, melhor convençam o interlocutor, no caso o leitor, né? Fazendo com que ele as aceite ou até mesmo as defenda. Argumentar se liga a dois pontos diferentes. Primeiro, por defender da razão, se prende a escolher e ordenar ideias, justificando-as e relacionando-as da melhor forma. Isso é convencer. Escolher e ordenar ideias é pegar fatos, juízos, evidências, dados para você poder provar. E relacionar essas ideias aí são as correlações lógicas, causa e consequência, né? Dedução, indução, analogia. O segundo ponto, se ligar à emoção e se aproxima da intenção de seduzir o ouvinte, seduzir no sentido latino de trazer para si, conquistando-o, levando a não só aceitar as ideias do escritor, mas também a defendê-las, isto é, persuadir. É a persuasão e o convencimento. Convencer e persuadir são os dois pontos aos quais a argumentação está ligada, beleza? Então, continuando,
Isso aqui é muito importante. A construção de um texto argumentativo requer múltiplas atividades cerebrais antes da ação física de escrevê-lo. São as etapas de elaboração do texto. Então vamos dar uma olhadinha em quais são as etapas de elaboração do texto, tá bom? Bom, primeiro, é uma atividade mental. Inicia na própria compreensão do tema e chega à fixação de um posicionamento, de preferência crítico, diante dele. Dele quem? Do tema. Gente, um posicionamento diante do tema tem nome. Qual é o nome disso? O nome disso é tese. Eu nem coloquei no slide, gente. Eu já estou contando como um conhecimento adquirido de vocês. O nome disso é tese. Qual é a maneira de você fazer isso aqui? É você fazer aquele processo de perguntas e respostas mentalmente para você chegar na sua tese. Então vamos ver. A segunda atividade é uma atividade organizacional. Seleção e ordenação das ideias que irão expor a sua mensagem central. Mensagem central o que é? Tese. E apoiá-la em todos os aspectos. Essa atividade nacional é o planejamento textual. Quer dizer que antes de escrever o texto, eu devo planejar. Aí sim, na terceira atividade, é a atividade expressional, que é a redação propriamente dita. Quando são importantes o quê? Todos os aspectos formais. Então, vocabulário, né, ortografia, pontuação, construção frasal, ligação entre os parágrafos, que é a coesão, etc. Enfim, tudo. Tudo que está ligado à parte formal é mais uma etapa. Bom, a quarta e última, mas não menos importante atividade, é a atividade crítica, uma atividade revisional, dizer assim, né? Que é a revisão do texto. A ação específica de analisar e avaliar a própria argumentação nos três aspectos anteriores. Quais aspectos? O mental, o lógico e o expressional. Gente, olha só, não tem como, não faz sentido. Um texto não pode sair com um erro que você mesmo possa corrigir. Então, tudo que você puder corrigir no texto tem que ser corrigido, tá legal? Bom, assim, gente, eu fiz um quadrinho, um resumo aqui, eu estou disponibilizando também esse PDF para vocês ficarem bem espertinhos. Então, veja aí, ó, um quadro resumo. Quais são as atividades? Mental, organizacional, ou lógica, né? Expressional e crítica. Compreensão do tema e posicionamento crítico é a tese, marca o fim da atividade mental. A seleção e ordenação de ideias, definindo os objetivos, esse é o planejamento. A escrita da ideia central e separação dos argumentos é a redação propriamente dita. Separação dos argumentos quer dizer o quê? Você vai botar a ideia central na introdução, depois separar os argumentos em desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, separar tudo direitinho. E a atividade crítica, que é a revisão do texto, é a análise do próprio texto e aperfeiçoamento da forma, beleza? Essa é a revisão. Então, gente, esse aqui, ó, fechando nossos slides das etapas de elaboração do texto. Bom, meus queridos, é isso. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula e que você tenha entendido que a produção de um texto argumentativo não é uma produção artística ou criativa propriamente dita, mas sim é um processo lógico, racional, mental, expressional e revisional, e que, portanto, é uma habilidade, uma competência que nós devemos desenvolver para fazer de modo consciente, mais ainda, de modo totalmente funcional. É claro que estudar as etapas separadamente é uma maneira de introjetá-las, porque depois que nós introjetamos, ou seja, que nós naturalizamos essas etapas, elas ficam meio que automáticas. Automaticamente a gente depura uma tese, automaticamente a gente organiza logicamente as nossas ideias, e aí quando falamos ou escrevemos, damos atenção à forma que usamos e conseguimos fazer uma revisão durante o próprio processo de escrita ou fala. Essa é a competência comunicativa, a competência redacional que nós iremos atingir. No mais, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, um forte beijo no coração e até!